Saber sobre Quirón nunca é demais, porque afinal de contas é um ponto do mapa que tem vários desdobramentos, várias implicações e potencialmente muitas soluções para os nossos problemas. Agora a gente está vivendo uma fase super importante que é a passagem de Quirón pelo signo de Touro. E a gente já fez um vídeo no canal falando dos efeitos, né, dos possíveis efeitos do Quirón em cada uma das casas. Mas nesse vídeo a gente vai conversar sobre especificamente Quirón no signo de Touro. Quais são os efeitos que a gente pode identificar macro, né? Tanto no globo quanto na nossa vida. Só que quem vai fazer esse vídeo não sou eu. Porque esse aqui é mais um vídeo especial da estreia de um dos novos parceiros do canal. Quem vai fazer esse vídeo para vocês, vai fazer não, quem já fez esse vídeo para vocês é o Fernando Reis, astrólogo, psicanalista, parceiro aqui do canal. Cara que tem muito conhecimento, tem uma sabedoria incrível que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes da gente ouvir o Fernando, aqui dos recadinhos básicos, né? Você que quer fazer atendimento aqui comigo ou qualquer um dos parceiros do canal, entra aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo, para saber como é que funcionam as sessões, os valores e a agenda de cada um de nós, tá? Você quer estudar aqui na Academia Astrológica, tem duas formas, tem a playlist Curso Gratuito de Astrologia e também tem a área de membros, onde você tem três níveis, são três cursos diferentes, né? O mini curso de signos e planetas e o curso de astrologia. A hora que você se torna membro do canal, você tem acesso direto a essas aulas. Bacana? Então, anúncios, ó, avisos curtinhos aqui para vocês hoje. Vamos lá ouvir o que o Fernando tem para contar para gente sobre esse Quirón em Touro, que é um movimento absurdamente importante para os nossos próximos anos. Espero que vocês gostem. Salve, salve! Muito prazer a todos e todas. Meu nome é Fernando Reis. Estou muito feliz de fazer parte da equipe da Academia Astrológica. Eu sou formado em psicanálise lacaniana, psicologia analítica junguiana e eu trabalho também como astrólogo, como tarólogo e sou um estudante praticante da magia planetária. Mais para frente eu espero poder gravar alguns vídeos falando um pouco mais sobre esse conjunto de saberes, técnicas, práticas e rituais ancestrais. No momento eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o trânsito de Quirón em Touro, que é um trânsito que está no comecinho, então mesmo que muitas análises tenham sido feitas, muita coisa já foi falada, acredito que tem alguns aspectos aí que valham a pena de serem reforçados, repassados, aprofundados, dada a relevância desse assunto num nível individual, coletivo ou planetário. Num sentido geral e mais amplo, é um trânsito que guarda um potencial muito grande de curar lugares de escassez em nós, internas ou externas, reais ou imaginárias, materiais ou anímicas, afetivas, já que a gente está falando de Vênus, regente de Touro. E pode ser que experiências que são confortáveis comecem a se apresentar como desconfortáveis, e outras que são desconfortáveis comecem a aparecer como mais confortáveis, ou pode ser até que encontremos caminhos de satisfação e conforto onde antes estávamos ali vivendo apenas experiências desprazerosas, desconfortáveis. Ou seja, há uma dinâmica de abalo, de criar instabilidade em zonas que estavam estáveis ou de estabilizar zonas que estavam instáveis, tanto no plano material externo quanto no plano anímico interno. Até porque as duas dimensões não estão tão desconectadas uma da outra como poderíamos supor à primeira vista. De qualquer modo, essa ambivalência da ferida quironiana, essa marca do fármaco que ela carrega, traz esse potencial de abalos, estabilidades, dores, insatisfações, juntas e misturadas, cada qual procurando o seu lugar no mundo, procurando o seu contorno, a sua forma definida na Terra. Touro é regido por Vênus. Vênus fala muito sobre os lugares afetivos, sensoriais, valorativos que compõem a nossa vida, de forma bem ampla, não só num aspecto amoroso ou financeiro,
como em geral se atribui a touro. Pegando como um exemplo uma passagem bíblica, está em Mateus 6:21, uma passagem bem conhecida, onde ele fala, citando Jesus, palavras de Jesus, né? Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando a gente fala em tesouro, no sentido simbólico, a gente está falando de valor, de coisas ou situações que são valorosas, valiosas para nós. Aquilo que a gente dá valor, a gente tende a dar mais atenção, a se interessar mais, a pensar mais. Aquilo que a gente pensa mais, dá mais atenção, tende a crescer. E tudo aquilo que a gente pensa, alimenta e aquilo cresce no nosso plano mental e emocional, nós tendemos a atrair para a nossa vida situações, pessoas que correspondam àquilo que a gente está alimentando, aquele sinal que a gente está emitindo. Até num sentido comparativo, daria para pensar que o que você pensa é um sinal elétrico, uma corrente elétrica que você emite para o universo. E aquilo que você sente é um campo magnético que traz de volta o que você estava emanando com o pensamento. Quiron, ambivalência da ferida, que dói e que cura. Acessando lugares em nós, da nossa experiência, mundana, trivial ou profunda, depende do que a gente está falando, da pessoa que está escutando. Quiron tem um potencial, com essa entrada em touro, de causar turbulências nessas zonas em que nós experimentamos o valor, a atração, o afeto. E o afeto aqui não é carinho. O afeto não é algo afável, necessariamente. Afeto é um modo de ser afetado. Vem do verbo afetar. Remete à afetação. Quando meu corpo é afetado por um dado da realidade externa, como eu reajo? Que tipo de modulações somáticas, afetivas, sensoriais, que tipo de experiências de prazer ou desprazer eu vou estar sentindo no meu corpo? Então, qual é o meu modo de ser afetado por aquilo que me toca? Vênus e Touro, como um representante do elemento terra, da Vênus trabalhada no elemento terra, Touro fala muito sobre essas experiências, esses lugares em nós, os nossos modos de lidar com aquilo que nos afeta corporalmente, materialmente, sensorialmente e, num certo sentido, libidinalmente também. Há que se considerar, é uma boa forma de considerar libido como representante dos nossos interesses. A libido, ela é uma pulsão de vida, é uma força erótica da vida. Então aquilo que a gente dá valor, aquilo com o qual eu me vinculo, aquilo que eu trago para próximo de mim, que eu trago para minha experiência mundana e corporal, mais íntima, é algo do meu interesse, é algo que eu estou depositando, uma força erótica. Isso vai provocar uma série de reverberações, e não só no plano material. Então Quiron entrando em touro, mexendo com essa energia telúrica, terrena de Vênus, tende a provocar desconfortos ou confortos, insatisfações ou satisfações, prazeres ou desprazeres, nesses lugares dessas experiências mais materiais, de acordo com o modo como a pessoa, como cada um, está se portando diante da realidade. Então aquilo que tiver alinhado com o seu propósito maior de vida, de alma, de jornada kármica, e aí cada um chama como quiser. Esse propósito existencial que move a jornada, as escolhas, ou, enfim, a vida de cada um. Então, dependendo do modo como eu estou posicionado, como eu me coloco diante do meu propósito maior de vida, Quiron tende a despertar mais o aspecto curativo ou tende a despertar aspectos feridos, que eu vou sentir a dor existencial, em que eu vou sentir o desconforto
pelas minhas escolhas, pelas minhas ações, ou pelas minhas não ações e não escolhas, pelas minhas permanências e conservações, já que a gente está falando de touro. Então, touro fala muito sobre produção e conservação. É um signo muito ligado a aspectos geológicos da Terra, aspectos do solo, da qualidade daquilo que se produz, do modo como a produção é gerenciada, conservada, consumida. Então, todos esses atributos e aspectos também ligados à economia mundial, produção, distribuição, consumo, ligados a touro, com a entrada de Quiron, podemos sofrer uma série de abalos que podem provocar instabilidades onde aparentemente havia estabilidade, ou o contrário também, dependendo do que tiver em questão. Pode provocar estabilidade, gerar condições para saúde em novos patamares daquilo que não estava funcionando muito bem, organicamente falando. E aí tem mais um aspecto de Quiron em touro, que é a relação com o corpo, em aspectos de saúde, autocuidado, alimentação, sono, descanso, relaxamento. Veja, em pessoas em que a vida, o corpo, já tenha dado sinais de algum tipo de desequilíbrio orgânico, homeostático, com a entrada de Quiron em touro, é bom que os cuidados sejam redobrados. É bom que se passe em revisão quais hábitos alimentares, que tipo de práticas de autocuidado ou de saúde ou de produção de saúde. A saúde ela não é um dado pronto, dado, imediato. Só porque eu não tenho doença, então quer dizer que eu estou saudável. Não, a saúde ela tem que ser construída também até certo ponto. A saúde é a potencialização da vida. E a vida, ela não é experimentada na sua máxima potência pelo simples fato de que eu estou vivo. Muito pelo contrário. A clínica nos ensina muito, que não é bem assim que as coisas funcionam. Então talvez seja um momento muito favorável para a reversão de hábitos de saúde e de práticas diárias mundanas, materiais, densas, da relação com o próprio corpo. E da relação do corpo com o corpo da Terra. Porque aí entra outra questão que no plano coletivo também tem causado uma série de distúrbios, debates, discussões e fenômenos, eventos acessíveis aos olhos, à vista, ao entendimento de qualquer um que se preste a conhecer e procurar entender o que está acontecendo. Então há um chamado da Terra também para que o corpo dela própria, Gaia, seja curada. Não que ela dependa de nós para entrar em estado de equilíbrio. Pelo contrário. E é aí que mora o perigo. Justamente por não depender e por serem forças absolutamente incomensuráveis quando comparadas às forças humanas de proteção ou de enfrentamento de adversidades naturais, o problema é muito mais nosso do que dela. Mas ainda assim depende de nós retardar certos efeitos ou modificar certas bases da relação e do vínculo com o corpo da Terra, com o modo como florestas, animais, recursos, fontes energéticas são utilizados. E veja, olha na minha fala como ela é problemática. Eu me refiro à natureza como recurso. Eu falo do recurso como um problema a ser levado em conta, pensando em novas formas de utilizar. Então, essa lógica utilitarista, quando você olha para uma floresta e só vê madeira e lenha para queimar, ou remédio para fabricar e vender e ganhar dinheiro, o buraco é muito mais embaixo. E é aí que, pensando em concomitância a outros trânsitos do momento, num nível planetário, coletivo, ecológico, nós estamos diante de uma grande dificuldade a ser superada, a ser enfrentada, ou até suportada. Enfim, partindo para um aspecto mais de análise de padrões simbólicos do ciclo planetário, astrológico, Quiron esteve em Touro recentemente em 2 ocasiões. A primeira delas
ele nem havia sido descoberto astronomicamente ainda. O asteroide nem havia sido localizado, só foi descoberto em 1977. Mas a primeira entrada de Quirón em Touro, dessas duas mais recentes, se deu entre 1926 até 1934. De 26 a 34 do século XX. Período em que um dos grandes acontecimentos no mundo ocidental, costuma ser mencionado, é a quebra da Bolsa de Nova York. A Grande Depressão, como é chamado esse episódio. Resumindo, de forma bem resumida, uma crise de superprodutividade, uma crise causada pela superprodutividade. Então acumularam-se estoques muito maiores do que a demanda, do que o consumo, principalmente no ramo automobilístico. Isso impactou também certos setores financeiros que financiavam a produção de automóveis. Chegou um ponto em que não vendia tanto quanto se fabricava, os automóveis começaram a perder valor, investidores começaram a perder dinheiro, ações começaram a se desvalorizar, a Bolsa de Nova York quebrou. Tudo que veio depois não se resume a meses de recuperação econômica. Dentre outras estratégias de recuperação econômica, houve uma remodelagem no sistema da relação de capital e trabalho. Práticas intervencionistas, o Estado como um agente econômico, a criação de direitos sociais de proteção ao trabalhador foram introduzidas como forma de evitar uma catástrofe maior. Então, veja, várias mudanças incidindo na relação do homem com o dinheiro, do homem com o corpo, com as necessidades corporais, com a base de produção material, de sobrevivência da sociedade. Num outro sentido, as consequências dessa crise de 29 levaram ao poder, por exemplo, na Itália e na Alemanha, regimes autoritários. O fascismo na Itália de Mussolini, o nazismo na Alemanha de Hitler. Em grande parte, projetos políticos que se apresentavam como salvadores de toda a problemática material, econômica, financeira, valorativa que essas sociedades estavam vivenciando naquele período. E aí, não é demais também mencionar que a ascensão do nazifascismo, sobretudo os movimentos do nazismo na Alemanha, vão conduzir o mundo à Segunda Guerra Mundial, que vai desestruturar toda a base produtiva, vai criar novas estratégias e patamares de, enfim, recuperação econômica. Mas aí já seria me estender muito e avançar simbolicamente nas correlações cíclicas, avançar para a entrada de Quirón em outros signos. Ele sai de Touro em 1934. Hitler chega no poder na Alemanha em 1933. E a segunda dessas duas passagens recentes, às quais eu me referi, ela se deu entre 1976 até 1984. De 76 a 84. Período marcado pela ascensão da financeirização. Ou seja, passou a ganhar cada vez mais força, mais relevância, a despertar cada vez mais interesse em investidores e economistas do mundo todo, atividades do setor financeiro, que não é propriamente uma atividade produtiva. Então, se na primeira passagem de Quirón em Touro há um destaque para o setor produtivo, produção de bens materiais, como fonte de riqueza principal, ao qual os empresários recorriam, nos anos 70, dali para frente, cada vez mais interesse vai ser despertado no setor financeiro. As maiores promessas de ganho, os maiores valores se tornam imateriais, intangíveis. Um pedaço de papel vendido na bolsa de valor, que consta ali uma promessa de ganho futuro. Promessa de ganho futuro. Não é mais um valor material baseado num bem produzido imediatamente, mas é um valor gerado através de uma expectativa futura do que aquilo poderá me render. Não agora, mas depois. Então olha como a economia faz um outro giro de valores daquilo que desperta o interesse
no campo da materialidade, da economia, da produtividade, dos recursos. No mesmo momento, anos 70, do final dos 60, mas principalmente nos anos 60, final dos 60, principalmente ao longo dos 70. Nós temos a ascensão de uma economia digital e informacional. Ou seja, informação se torna valor. E cada vez mais. Desde os anos 70 até agora, e hoje, mais do que nunca, a gente está vendo, né, resultados ou situações que até pouco tempo atrás eram inimagináveis. Mas as sementes dessa virada digital, ela foi lançada durante a passagem de Quirón em Touro, que é a virada dos anos 60 para os anos 70. E aí de 70 para frente é uma ascensão contínua do campo da informática, das tecnologias digitais e informacionais. Nos anos 70 também, a gente tem uma das crises do petróleo, uma crise energética. Guerras no Oriente Médio fazem o preço do petróleo disparar a ponto de gerar o colapso econômico de várias empresas, corporações, governos. E aí muitos governos e empresas passam a investir mais em pesquisa em combustíveis alternativos àqueles originados do petróleo. Então os biocombustíveis, o próprio governo brasileiro investiu na época no pró-álcool. E aí o etanol, como fonte alternativa à gasolina, ganha relevância a partir de então. E energia tem tudo a ver com recurso. Recurso ao qual, inclusive, a própria economia produtivista ou financeira depende muito para manter as suas engrenagens em funcionamento. E crise energética também, num certo sentido, é uma crise ecológica. Vide toda a destruição planetária provocada pela extração de madeira, pela extração de petróleo, pela extração de gás, pela destruição de mananciais, de florestas, e toda uma série de notícias e eventos que todos nós hoje somos capazes de acompanhar e ter acesso, mesmo que não queiramos. E não menos relevante, até num sentido quironiano, talvez mais significativo, pelo menos para essa simbologia com a imagem do curador ferido. Os anos 70 marcam a ascensão, a entrada em cena, na pauta coletiva dos costumes, as chamadas medicinas alternativas, alternativas à medicina tradicional ocidental. Então a influência da medicina chinesa ou da medicina ayurvédica indiana no Ocidente ganham relevância, ganham força a partir da entrada de Quirón em Touro. E aí, concomitante, não como derivação, como um efeito dessas que eu mencionei primeiro, mas concomitante, alimentação natural, permacultura, o vegetarianismo, preocupações com ecologia, com ecossistemas planetários, a fundação de ONGs ou movimentos sociais que tenham essas preocupações como pauta principal, ganham relevância a partir dos anos 70, durante o momento que Quirón transitava em Touro. Então, todos esses aspectos, em escala individual ou coletiva, no presente momento, tendem a ganhar muita força, muita relevância. E também, pensando na lógica da ambivalência, encontrar resistências, dificuldades. Então, resumidamente, a gente pode considerar que esse trânsito de Quirón em Touro tende a mexer com feridas coletivas no conceito de valor. E eu falo feridas coletivas em virtude de vários dos aspectos que eu mencionei da história recente, de quando o asteroide adentrou o signo de Touro, mas também numa escala individual, considerando outros aspectos da minha fala inicial. Questões na fronteira entre a dinâmica de acumulação e sustentação. Para acumular o que eu estou acumulando, o que eu sustento ou deixo de sustentar? E ao sustentar o que eu estou sustentando, o que eu acumulo ou deixo de acumular? Também é um aspecto bem interessante de ser colocado em pauta individualmente por cada um,
e se tratando de um trânsito como Quirón em Touro, e do potencial de cura em escala individual, na existência individual que ele traz também. Então, não só, portanto, o conceito de valor e das feridas coletivas no conceito de valor. Me referi à base de produção, distribuição e consumo. Isso vale para a escala coletiva ou individual. Elas também não estão tão dissociadas assim uma da outra, como a gente pode bem entender. E por fim, esse trânsito Quirón em Touro tem um grande potencial de nos obrigar a reorganizar os nossos recursos, o modo como nós lidamos com recursos. Recursos energéticos, afetivos, temporais, financeiros, econômicos, sociais, materiais, num sentido bem amplo do termo. De um modo ou de outro, para mais ou para menos, com mais ou menos dificuldades ou facilidades, é um trânsito que traz esse alerta. Como nós estamos lidando com os nossos recursos? Seja, de novo, num nível ou numa escala individual ou numa escala coletiva. E para finalizar, concretizando, concluindo e sintetizando, queria trazer como referência uma discussão muito robusta, presente na antropologia contemporânea, acerca da ideia do que foi chamado de vingança de Gaia. Esse é um termo de um autor chamado James Lovelock, que depois vai ser retomado por uma outra filósofa e cientista muito lida e debatida na antropologia, a Isabelle Stanger, que ela vai retomar esse conceito com a roupagem de intrusão de Gaia e com todo o debate que essas vicissitudes linguísticas acompanham. Então, para quem se interessar, no caso, quem quiser aprofundar num sentido mais filosófico, antropológico, epistemológico, o entendimento dessa questão a partir do ponto de vista da Terra e dos seres terranos, nomes como Bruno Latour, Isabelle Stanger, Eduardo Viveiros de Castro, são algumas referências ocidentais que trabalham dentro dessa discussão. A Isabelle, ela tem esse livro No Tempo das Catástrofes, em que ela vai elaborar, vai desenvolver um pouco melhor a ideia da intrusão de Gaia. E eu queria deixar como referência 3 outros autores que nos fazem pensar muito acerca de modo de produção, gestão de recursos, valores, circuito de trocas de afetos, alianças afetivas, as quais podemos estar negligenciando ou vindo a fazer, firmar, criar. O primeiro deles, o Ailton Krenak, é um autor indígena, hoje membro da Academia Brasileira de Letras. A Vida Não é Útil. O segundo, Antônio Bispo dos Santos, também conhecido como Nego Bispo. A Terra Dá, a Terra Quer. E o terceiro, o intelectual, filósofo, antropólogo, xamã Yanomami, Davi Copenaua, a obra A Queda do Céu. Um grande abraço a todos e todas.